Paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Wilson Meirelles. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que essa semana o Espírito Santo me incomodou muito. Na verdade, eu vi um vídeo e esse vídeo foi um jovem que ele foi assaltar, foi roubar. A população pegou ele roubando, só que avisaram para os bandidos do bairro. E os bandidos foram lá, atiraram nele. E por fim, antes dele morrer um pouco, uma senhora se ajoelhou ao lado dele e disse para ele: filho, você conhece Jesus Cristo? Você sabia que Ele pode mudar a tua situação agora? E ele estava, ali era a cruz dele, como aquele homem que morreu ao lado de Jesus. Era a cruz dele. E ele falou: você sabe que Jesus pode mudar a tua situação? Ele balançou com a cabeça. Você quer aceitar Jesus agora? Ele fez e falou que queria, com muita dificuldade. Você vê isso no vídeo. E logo em seguida ela fez um apelo para ele, ele aceitou Jesus. Quando ele terminou de aceitar, ele faleceu. E parou, você vê que ele morreu mesmo. Isso me chamou muita atenção. Quando eu estava vendo isso, o Espírito Santo de Deus ele começou a me mostrar uma coisa interessante, que aquilo que ele fala, aquilo que ele nos instrui, se nós realmente percebemos o quanto nós somos orientados pelo Espírito Santo. E hoje eu estava indo para o culto e o Espírito Santo já estava me incomodando ali na palavra. Aí a palavra de saudação, né, a palavra oficial, veio no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. E nesse capítulo, capítulo 1 de Apocalipse, diz uma coisa muito interessante. É uma orientação que João recebe de escrever aquilo que ele está vendo. Né? No versículo 19, diz assim: escreve as coisas que tem visto. No versículo 9, foi o primeiro versículo lido, ele disse assim: estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então aqui tem três coisas interessantes. Primeiro, houve uma orientação. Por que ele estava lá na ilha? Porque ele ouviu uma orientação. Então Deus nos instrui, assim como ele determina aqui, escreve. Então ele ordena. O local é bem definido, então ele foi para aquele local. Então ele estava lá por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então quando a primeira palavra, quando começou aqui, na leitura da palavra oficial, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Praia Grande, eu vi logo essa questão e isso me chamou muita atenção. E ao longo do culto ali, dos louvores, o Espírito Santo começou a me levar pela palavra. E o interessante, irmãos, é que existe três textos interessantes na Bíblia que há mais de 14 anos, esse texto ele me chamou a atenção. No livro de João, capítulo 20, versículo 9, quando Jesus ressuscita, né? E os discípulos, diz que os discípulos não sabiam, né? Jesus diz que os discípulos não sabiam. Na verdade, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Antes dele aparecer para Maria Madalena, Jesus já havia morrido, já havia sido crucificado. Antes dele aparecer, o versículo 9 diz assim: porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. E isso aqui eu achei muito interessante, porque quando eu li isso aqui, é no livro de João, ou seja, ele já é depois do livro de Mateus e Lucas, e eu tinha lido no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 21, quando Jesus termina de perguntar para os discípulos quem o povo diz que ele era, e eles respondem, né, uns dizem que o Senhor
Elias, outro diz que é João Batista. E ele pergunta, e quem? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Isso a partir do versículo 13. Mas no versículo 21, ele termina de falar isso e ele diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quando eu li isso aqui, eu li no livro de Mateus. O livro de João está lá atrás. Então, peraí, é o quarto livro. Peraí, como é que funciona isso? Eu falei, Senhor, mas como se eles não sabiam se o Senhor falou com eles antes mesmo de falecer, de morrer, antes de ir para a cruz. E pouquinho antes dele aparecer para Maria Madalena, acontece esse texto dizendo que eles não sabiam. Eu achei interessante isso. Mas veja só o que está em Lucas, capítulo 24, versículo 45 e 46. Isso aqui eu só vi hoje. Então foi uma revelação muito interessante. E diz assim, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Então aqui ele abriu o entendimento. Então veja só, gente. Eu estava nessa questão antes da palavra ser ministrada. O pregador, ele estava entre duas palavras que ele estava vindo, o Espírito Santo falando com ele buscando entendimento, ele meditando na palavra. E quando o último louvor foi entoado ali, o Espírito Santo confirmou qual era a palavra. Ele entrou na palavra. Qual é a palavra? A palavra fala sobre o livro de Gênesis, no capítulo 11. O capítulo 11, versículo 31 do livro de Gênesis, fala sobre Tera. E eu achei muito interessante essa palavra que foi ministrada, porque ela confirmou justamente essa questão. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, não entender a palavra de Deus. Então, uma coisa é você não ter instrução. Outra coisa é ter a instrução e não ter o entendimento dessa instrução. O detalhe é que muitos de nós está tendo instrução, porém não está tendo o entendimento da instrução. E o que Jesus diz? No livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus diz, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então importa, convém, são palavras que estão ali na Bíblia e às vezes a gente não vê. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, Tera, isso aqui foi uma palavra que o pregador ministrou. E chamou a atenção também. Tera, é o pai de Abrão. Ele pegou Abrão, pegou Aló, filho de Arão, que era irmão dele, e o seu filho, e Sarai, a nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Harã. Só que ele saiu para ir a Canaã. E aqui no versículo 5 ele diz, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, mais as almas que lhes nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 8, só para finalizar, diz que Abrão, ele saiu sem saber para onde ele iria. Pela fé, Abrão
sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então vejam bem, uma coisa foi Tera receber instrução, ele recebeu, ele estava com instrução, mas ele estava sem entendimento, porque no meio do caminho ele perdeu o foco. Tá? Então é muito interessante essa questão da gente receber a instrução e pedir o entendimento. Isso é que está faltando. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, no 16 diz que a palavra de Deus ela é inspirada, proveitosa para ensinar, para instruir, para redarguir, instruir justiça, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeito pela palavra, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perfeitamente instruído, perfeito. Jesus em João capítulo 17, versículo 17, ele fala assim: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santifica, perfeição, santifica e perfeição. Perfeição pela palavra. E a instrução perfeita, perfeitamente instruído para toda boa obra, é pelo Espírito Santo. Então, entendam isso, irmãos. Se você não está tendo o entendimento, peça a Deus, como Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles entendessem aquilo que se falava, peça a Deus para Ele fazer isso com você também. Amém, irmãos? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima Pérola do Senhor.